Olá a todos, esta é mais uma coluna para o Lugar da Fala. Meu nome é João Rezende e nós vamos entrevistar hoje Felipe Oliveira, que é sócio da SVN, que é uma empresa credenciada pela XP Investimentos. Hoje o nosso assunto será investimentos. Felipe, seja bem-vindo a esse bate-papo e muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, João. Prazer poder estar aqui falando com a audiência de vocês e é uma honra, em nome da SVN, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Felipe, eu vou começar com a primeira pergunta. O índice Bovespa atingiu, em janeiro de 2019, chegou próximo a 120 mil pontos, quer dizer, um recorde para aquele momento. Com o anúncio da pandemia e o problema do coronavírus, nós chegamos a cair quase 50%, para a volta de 63 mil pontos. E, nesse momento agora, nós estamos com uma baita volatilidade no mercado e o índice Bovespa permanece aí na casa dos 115 mil pontos. Tem como nós termos uma previsão de quanto chegará esse índice até dezembro desse ano? Então, legal, João. Ótima pergunta. De cara, a primeira resposta é que, assim, não existe um número certo para o final do ano, né? Vai depender de vários fatores. Acho que o principal fator, quando a gente olha a parte macro, né, o que está acontecendo pelo mundo, e principalmente a gente fala de Bovespa, a gente fala de Brasil, a parte fiscal do Brasil tem sido um risco que tem gerado nos investidores bastante incerteza, né? Então, assim, só para dar um pouco de contexto para o pessoal, né? Hoje a gente é um país extremamente endividado, né? A gente tem uma moeda extremamente desvalorizada, hoje no ano é a moeda mais valorizada, e se a gente continuar gastando nessa parte fiscal de gastos cada vez mais, as coisas podem complicar. E aí, como é que funciona a Bolsa, né? A Bolsa dentro do índice da Bolsa tem algumas empresas, né? E geralmente o mercado financeiro ele antecipa as coisas. Então, assim, se a gente tiver uma piora muito grande aqui no cenário fiscal, isso pode fazer com que a gente tenha uma disparada de juros, se ele voltar a subir, já está subindo, né? Mas subir cada vez mais forte. Isso, em teoria, faria com que talvez a gente tivesse um cenário um pouco mais complicado para a Bolsa. Mas, por outro lado, se a gente conseguir parar de gastar, talvez, o pessoal começar a aprovar algumas reformas, isso pode fazer com que, olhando para essa parte macro, a Bolsa ela comece a subir, né? Ela pare de ficar de lado, que nem ela tem ficado nos últimos tempos. Então, assim, vai depender bastante. Claro que eu acho que é importante a gente entender que o Ibovespa, né, ao longo do tempo, ele vai ser a média do lucro das empresas, né? Se essas empresas crescerem em lucro, a tendência é o índice se valorizar. Acho que às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Se a gente for pegar o ano passado, o Brasil caiu muito o PIB do Brasil, né? Coisa de 4,5%. E se a gente for pegar o Ibovespa, né, a média do lucro das empresas que estão dentro do Ibovespa, algumas empresas subiram bastante o lucro. Então, assim, existe uma relação de muito igual entre o mercado financeiro e o mercado real, só que o mercado financeiro tem uma diferença que ele antecipa as coisas, ele não olha para hoje. Então, assim, para o final do ano, tem algumas casas de análise de investimento e gestão que acreditam a Bolsa a 130 mil pontos, tem outros que acreditam a 135 mil pontos. Esse cenário mais benigno vai acontecer e vai depender muito dessa capacidade, talvez, do governo de parar de fazer besteira. Quando a gente fala parar de fazer besteira, talvez gastar, né? Aqui não é nenhum viés político, tá? de partido, etc. É mais trazendo um pouco do que o mercado tem enxergado. A vacinação é importante também. Importantíssima. Quando a gente olha uma questão aqui no Brasil, a gente começa a comparar com alguns países lá de fora, a gente ainda está num ritmo de vacinação que pode melhorar, né? A gente olha Estados Unidos, por exemplo, olha Wuhan, na China, o ritmo está bastante acelerado, tem muitos lugares que já estão voltando ali um pouco mais à normalidade. Então, assim, a gente precisa resolver essa situação, né? Ter um cenário mais benigno para isso. Isso também vai ajudar a fazer com que as pessoas voltem, talvez, a ter uma vida um pouco mais normal, as empresas voltem a poder operar e toda a atividade da economia comece a andar. Uma questão que a gente nota de que a taxa Selic ela está, desde maio de 2017, abaixo de 10%. Ela chegou num piso mínimo de 2%. E agora temos a perspectiva de aumentos da taxa Selic. Alguns estão prevendo aí aumentos sucessivos até chegar a 5%, 6%. Qual que é a avaliação de vocês sobre a taxa Selic? Ela ficará até o fim do ano
por volta desses 5%, 6%, ou poderá ter mais aumento do que esse que foi sancionado até agora pelo Copom? Não, legal. Quando a gente olha um pouquinho do que o mercado está esperando para a Selic, para o câmbio, até para a inflação, tem um boletim ali que é muito interessante, eu convido o pessoal que está nos assistindo a acessar, é bem informativo, que é o Boletim Focus. Né? Ele é um boletim que é um relatório de mercado do Banco Central do Brasil, que ele pega a média das opiniões do pessoal de mercado, dos gestores, e o que o Focus ele tem dito para a gente, né? Esse relatório ele sai toda segunda-feira, tá? Ontem, né, dia 29, que foi o último que saiu, eles soltaram ali que o mercado espera para 2021 uma Selic de 5, tá? Isso é com base nas expectativas do pessoal. E por que o pessoal talvez comece a esperar agora um pouco mais de talvez a gente ter cada vez mais um aumento na Selic? Primeiro de tudo, eu acho que é legal explicar qual que é a relação de a Selic cair ou a Selic subir. A gente veio de um período, como o mestre bem falou, de queda de Selic, né? Era basicamente o Banco Central, o governo, querendo estimular a economia. Quando a Selic está em um nível menor, a Selic é o custo do dinheiro, né? A tendência é as pessoas consumirem mais, as empresas, em teoria, fazerem mais projetos, porque o custo de oportunidade que é a Selic está rendendo 2% ao ano. Ela consegue, sei lá, em 2, 3 projetos, ganhar 5, 7, 8, 10% ao ano. Então, ela consegue tirar dinheiro e investir na economia real. Né? Isso vai fazer com que as empresas contratem mais, gerem mais emprego e da economia, ela, em teoria, fizesse com que o país crescesse e tivesse um crescimento de PIB. Agora, o cenário talvez é um pouco diferente. Né? Por quê? Como eu falei anteriormente, a gente tem uma parte fiscal bastante complicada. Né? Isso fez, por exemplo, com que a nossa moeda, né, o real, ele seja, por exemplo, no ano a pior moeda entre todas as moedas do mundo, né, que mais se valorizou. E por que disso? Né? A gente tem uma dívida muito alta, né? A gente é um país que é ineficiente em muitas coisas. Em soma, a gente é um país de commodity, né? A gente não consegue ter muitas empresas de produtos de valor agregado. O que é isso, Felipe? São empresas, por exemplo, de tecnologia. A gente tem a Apple, que produz o iPhone. Aqui na maior parte do Brasil, as maiores empresas são atreladas a commodities, né? A gente tem a Vale, a Petrobras, etc. Então, nível de produtividade e etc. Então, tudo isso, e numa Selic de patamar baixo, o risco do Brasil cada vez subindo mais, porque a gente está gastando cada vez mais, isso faz com que o Banco Central talvez fale, cara, a gente talvez vai começar a voltar a subir a Selic porque a gente pode começar a ter uma inflação, né? Então, esse ciclo tem acontecido por causa disso, as expectativas de inflação têm aumentado, nos últimos 12 meses a inflação ficou acima de 5%, e aí o Banco Central ele começou a entender, né, o Copom ali, que é o comitê que decide isso, se vai aumentar os subjuros, que talvez agora é a hora, né, até para deixar a inflação ali perto da meta, de começar a aumentar juros. Né? E se a gente aumentar juros, em teoria, né, o custo do dinheiro vai aumentar e isso vai fazer com que talvez as empresas tomem menos crédito e etc. Né? E até o câmbio ele cai um pouco. Então, o mercado ali, em média, ele espera uma Selic para 5. Né? Se a situação fiscal piorar e outras coisas, e o câmbio ficar cada vez mais desvalorizado, pode ser que isso suba cada vez mais. Né? Agora, por outro lado, se as coisas começarem a melhorar um pouquinho só, talvez essa expectativa de 5 pode ser que caia. Né? Então, basicamente, subir juros é um remédio que o Banco Central agora talvez está enxergando para poder, até numa futura, deixar a inflação dentro da meta ali, não ter um problema quanto a isso. Felipe, inclusive, essa questão da taxa de juros, ela tem um impacto muito interessante nas pessoas. Quando a taxa de juros teve um recuo grande, muitas pessoas que tinham seus recursos aplicados em renda fixa migraram para o mercado acionário. E cerca, segundo o próprio dado do Bovespa, cerca de 2 milhões de pessoas teria pessoa física tentado levar seus recursos para a Bolsa. Como é que essas pessoas podem, de alguma maneira, nesse momento, continuar acreditando nos índices acionários, acreditando no investimento em ações? Legal. Para responder essa pergunta, a gente tem que entender uma coisa que é o principal ali quando você vai investir em qualquer coisa, seja imóvel, seja no mercado financeiro. A gente tem que entender o nosso perfil de investidor, né? Essa é a primeira coisa. Então, assim,
A gente tem que entender o perfil, a gente tem que entender o nosso horizonte de investimento, né? O horizonte, assim, eu vou investir em alguma coisa, quanto tempo que eu vou deixar para essa coisa acontecer? A bolsa de valores, né, você investir, se tornar sócio de empresas, a gente sabe que, sim, se tornar sócio de uma empresa, não é do dia para a noite que essa empresa começa a crescer lucro e te devolver resultado, né, a ação crescer. Então, primeira coisa, né, eu tenho que entender o meu perfil. Se eu estava na poupança, né, que é um investimento tradicional, na renda fixa, dificilmente eu vejo oscilar, dar negativo. Eu não posso, do dia para a noite, eu não tenho conhecimento, ir para um tipo de investimento que oscila, por exemplo, como é a bolsa de valores, né? Então, tem até um cara que eu acho que é bem legal, e o pessoal depois quiser pesquisar, chamado Daniel Kahneman. Ele tem um livro chamado Rápido e Devagar. Ele ganhou o Nobel da Economia lá na década de final de 2000, década de 90, agora não me recordo. E ele falava uma coisa que eu acho que é bastante importante, tem muito a ver com essa questão de perfil de investidor, né? Todo o sentimento, né, a percepção de dor, de perda que a gente tem, causa uma forte impressão no cérebro, ou seja, a gente sente muito mais quando a gente pode perder alguma coisa, ou esse sentimento de perda, do que quando a gente tem um prazer do ganho, o prazer da felicidade. Então, assim, primeiro de tudo, né, preciso entender o meu perfil, né? O meu perfil está atrelado ao que eu tenho de conhecimento, né? Se eu sou uma pessoa que eu vejo notícia todo dia, eu olho o jornal, olho a televisão, eu sou muito ansioso, assim, coisas que oscilam, né, que estão relacionadas à economia, por exemplo, a bolsa, talvez é muito para o meu estômago, né? Talvez eu tenha que ir mais devagar, tenha que respeitar minha curva de aprendizagem, né? Se eu não, assim, bolsa de valores é investimento de longo prazo. Se eu quero colocar meu dinheiro um ano só, a pior besteira do mundo que você pode fazer é jogar seu dinheiro na bolsa. Porque você está apostando, né? A ideia aqui é você se tornar sócio das empresas ao longo do tempo. Então, assim, não leva um ano, isso leva 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a pessoa, a primeira coisa que ela precisa entender é o perfil dela. Tem um perfil, tem um horizonte, tem o que eu vou disponibilizar para isso, As beleza. Mas posições de começa devagar. reserva também, né? De reserva financeira. Exato. Primeiro de tudo, né? Antes de a gente investir, a gente tem que entender a questão financeira, de planejamento, né? Eu preciso, primeiro de tudo, né? Gastar menos do que eu recebo, né? Preciso ter uma poupança ali. Poupança é o dinheiro que eu consigo guardar. Não é aquele investimento que o pessoal está acostumado a fazer que rende baixo. Depois disso, eu montei minha reserva de emergência, minha reserva de oportunidade, aí eu começo a definir o objetivo. Eu quero, sei lá, daqui 5 anos eu quero trocar minha casa, trocar meu carro. E eu preciso de um pouco mais de retorno. Pô, eu posso deixar esse dinheiro nesse período? Aí talvez eu possa começar a diversificar. Colocar um pouquinho ali numa coisa com horizonte maior, por exemplo, na bolsa, em algum fundo imobiliário, alguma coisa que oscile, mas que vai me retornar mais ao longo do tempo. Só que eu preciso respeitar o meu perfil, né? Eu preciso respeitar o meu estômago, né? Porque aí, senão, se eu fazer qualquer coisa fora disso tudo, eu estou fazendo besteira. Eu acho que o mais legal de tudo isso é que todo mundo tem um perfil, todo mundo tem um horizonte, todo mundo tem um estômago. E aí, antes de montar a carteira, preciso entender isso, né? Então, de novo, a gente tem duas coisas que eu acho que o pessoal precisa entender. A gente tem o que é capital financeiro e o capital humano. O capital humano é a nossa capacidade de trabalho. Então, quando a gente é mais novo, a gente está na capacidade de trabalho máxima, né? O capital humano máximo. Ao longo do tempo, é natural que a gente vá tirando o pé do acelerador, né? E aí, quando a gente olha para outra questão, né? A capacidade financeira, né? Quando a gente consegue arrecadar ali ao longo do tempo, a gente vai ficando mais velho, essa capacidade financeira nossa vai aumentando. E, ao mesmo tempo, a nossa capacidade humana de trabalho vai diminuindo. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Se eu sou um cara mais novo, eu tenho mais horizonte, eu posso diversificar mais, né? Eu posso ter coisas mais a longo prazo, que vão oscilar, mas vão me trazer mais retorno. Se eu sou uma pessoa que tem uma idade um pouco mais avançada, já construiu um patrimônio, talvez eu não precise ficar colocando em coisas que oscilam tanto. Colocar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas respeitando o meu perfil, né? Outra coisa, se eu sou uma pessoa que não tem conhecimento, eu pego meu dinheiro da poupança e coloco na bolsa. Eu não sei o que eu estou fazendo. Besteira. O próprio Warren Buffett, que todo mundo fala, que Warren Buffett é talvez um dos maiores investidores de todos os tempos, ele fala uma coisa muito legal, né? O risco vem de você não saber o que você está fazendo, né? Seja nos investimentos, seja em qualquer outra coisa. Então, eu preciso ter um perfil para investir lá na bolsa, né? Agora, quem já tem uma posição na bolsa hoje, essa pessoa, e ela entendeu o perfil dela, os objetivos dela, não vai ser um mês ou outro, ou um ano, né? Que vai atrapalhar o horizonte dela de 5, 6, 4 anos de aplicação, né? Porque se ela olhar mês a mês e ela colocou um negócio para 5 anos,
e ali, sei lá, o governo espirrou, deu um tweet, tudo caiu. Não vai ser um mês que vai atrapalhar 5 anos. Né? Esse tem que ser o tipo de pensamento. Então, a pessoa tem que ter um perfil, tem que ter um horizonte de maior prazo, e essas oscilações do dia a dia, elas são naturais, ainda mais aqui no Brasil, e o pessoal precisa ter um pouco mais de racionalidade para isso. Não tem um perfil, não tem um estômago, a parte de disposição ali, que é o emocional, não aguenta, cara, investe em outra coisa, diversifique em outra coisa, e talvez bolsa de valores não é para você. Outra coisa, o mercado acionário ele é muito influenciado pelo desempenho da economia, como você mesmo colocou. E nesse momento, quer dizer, na passada pandemia, nós tivemos setores que foram bem apesar da pandemia. Se você citar farmácia, supermercados e outros setores mais, comércio eletrônico, né, tiveram uma aceleração. Mas outros setores foram duramente atingidos. Setor de turismo, aviação, né, setor de cinemas, por exemplo. Você praticamente hoje faz um ano que você não tem uma sala de cinema aberta. Quer dizer, como é que vocês aí trabalham na orientação da pessoa, a hora que ele decide investir em ações, fazer uma melhor diversificação para que não haja, evidentemente, risco de ele perder patrimônio investido, né, na carteira de ações, perder valor, né? Assim, a economia é cíclica, né? Tem um cara chamado Howard Marks, que ele tem um livro que ele fala sobre ciclos de mercado, né? Que a gente pode ter um ciclo, talvez, de aumento de juros, queda de juros, um ciclo de commodities. Assim, a economia ela é feita de ciclos, né? E existem alguns setores que eles são cíclicos, né? Então, só exemplificando um pouquinho a questão do ano passado, dessas empresas que estavam mais relacionadas à abertura da economia real, né? O fechamento ali, o lockdown dificultaria muito a geração de caixa, as empresas não conseguiriam continuar. O que aconteceu ano passado, né? Empresas de turismo, que estão relacionadas à abertura da economia, elas caíram muito de fato, porque elas estavam muito relacionadas à abertura de economia. Porque, assim, um restaurante, se ele não tem a parte online dele, né? Ou seja, de entregar e etc., você tem o físico e o físico fechou, pensa que esse restaurante ele tem os funcionários, ele tem a geração de caixa dele e ele tem que pagar as despesas dele. De um dia para o outro, a receita dele foi para zero. Se esse cara ele não tinha, e as despesas, assim, se ele mandou todo mundo embora, etc., continuou pagando despesa. Se esse cara não tinha uma reserva de caixa, etc., esse cara ele não tinha acesso ao capital, esse cara quebrou. Né? O que acontece na bolsa, assim como um todo? Né? O mercado ele sempre antecipa as coisas. Então, por que, assim, no começo da pandemia ainda tinha alguns restaurantes e algumas empresas do turismo abertas, né? Mas por que do dia para a noite o mercado, as ações caíram? Porque o mercado antecipa as coisas. Então, ele antecipou que talvez lá na frente a geração de caixa desses caras ficaria bastante difícil. Né? Então, assim, o que a gente tenta fazer aqui, né? Não só aqui, mas eu acho que para todo mundo, e tentando jogar bastante na bola, tirar todo o viés possível. As pessoas têm que entender, né? Preciso ter tempo para entender o que eu estou fazendo. Então, assim, se eu quero comprar uma ação direta, me tornar sócio da empresa, preciso entender essa empresa. De forma simples, não é nada complicado, mas assim, preciso entender quem é essa empresa, talvez que ciclo de mercado eu esteja agora, se esse ciclo favorece essa empresa ou não. Se for um ciclo de commodities, então empresas de commodities vão se dar bem. Se for um ciclo, talvez, de aumento de juros, talvez um banco vai se dar bem. Por que banco vai se dar bem? Porque banco ganha dinheiro com o custo do dinheiro, que é os juros. Né? Se o juros sobe, o spread dele que ele ganha ali na diferença que ele empresta, ele toma é maior. Né? Se eu tenho tempo para fazer isso, estudar as empresas, se eu quero investir, sei lá, numa padaria, né? E o que precisa entender da padaria? Quem que é o gestor? Qual que é a margem dessa padaria? O que ela ganha de receita? O que ela tem de despesa? Se ela consegue gerar mais receita do que as padarias da região? Né? Se na região tem o pessoal consome bastante ali, tem um hábito de consumo bastante grande, gosta de padaria. Se a equipe é boa, né? Eu entendi tudo isso, né? Talvez a padaria seja um preço interessante, aí eu posso me tornar sócio. Só que assim, é um processo. Né? Preciso ter tempo para fazer esse processo. Então, quem tem tempo para montar uma carteira de ações, entender, analisar a empresa, analisar o mercado, a pessoa ela tem que pensar no longo prazo. Eu acho que é o mais interessante e vai de cada um. Né? Existem vários expoentes do mundo que tinham estratégias diferentes. Mas, por exemplo, o Warren Buffett ele gostava de comprar empresas que ele conhecia o negócio, né? E que ele conseguiria explicar de forma simples.
né? Só que ele gostava de comprar empresas que eram simples, que ele entendia o negócio, só que ele gostava de comprar barato, né, em preços interessantes, né? Existem outras pessoas, por exemplo, que gostavam de comprar empresas que eram muito diferentes entre si, né? Sei lá, uma empresa do setor de vestuário, do varejo, uma empresa do setor de energia, né? Então, o que eu quero dizer com isso, resumindo, né? Se eu tenho tempo para avaliar uma empresa, eu avaliar minha carteira de ações, entender o que eu estou fazendo, eu preciso, talvez, prestar atenção no quanto que eu estou pagando para se tornar sócio dessa empresa, né? Importante. Ver se a minha empresa ela pode crescer ainda mais ao longo do tempo, ficar maior em relação aos pares dela, se ela tem vantagem competitiva, e acompanhando ao longo do tempo, né? A gente está falando de longo A prazo. diversificação é uma coisa importante, né? Diversificar. Importantíssimo, diversificar setor. Claro que, assim, é muito isso específico de cada pessoa. Tem pessoas que primeiro olham o macro, né, economia, depois vem para as empresas, né? Tem pessoas que a gente chama isso de top-down. A gente olha o macro e depois vem para as empresas. E tem, por exemplo, pessoas que gostam de olhar primeiro a empresa, independente da economia, depois vão olhar o que está acontecendo na economia. Então, assim, o único almoço grátis que existe no mercado financeiro é a diversificação. Então, talvez aqui o ponto é diversificar, investir em negócios que você conheça, que você possa acompanhar. Não adianta eu querer ter 30 ações na minha carteira se eu não tenho capacidade de acompanhar. Tem um estudo, se eu não me engano, agora não vou lembrar a fonte, mas que basicamente, eu acho que é do JP Morgan, do pessoal lá de fora, que basicamente mostra que quando a gente chega ali, né, a gente for pensar aqui no eixo vertical aqui, né, seria basicamente o retorno, e aqui no eixo horizontal seria o risco, né? Chega um determinado ponto ali, se eu tiver mais que 25 empresas na minha carteira, a minha diversificação ela praticamente não muda. Ou seja, o mesmo retorno que eu vou ter ali e risco com 25 empresas, vai ser a mesma coisa do que com 30, 40 empresas. Então, assim, eu preciso diversificar, mas eu preciso ter um número talvez mais reduzido que eu possa acompanhar. Porque se eu não conseguir acompanhar e largar também, assim, tem algumas pessoas que gostam de fazer isso. Os fundos imobiliários vinha tendo uma boa performance tempos atrás. E agora, com a pandemia e com a perspectiva de escritórios, grandes escritórios, inclusive, de consultoria, de advogados, devolver imóvel, ou seja, devolver os escritórios, sair do aluguel e, principalmente, empurrado pelo home office, né, que muitas pessoas estão trabalhando em casa, quer dizer, os fundos imobiliários eram uma boa alternativa de investimento há tempos atrás. Como é que está agora a perspectiva dos fundos imobiliários diante desse cenário, diante dessa conjuntura? Assim, primeiro de tudo, né, uma coisa que é importante dizer, lá em 2013, 2014, a gente não via muitas pessoas falando de fundos imobiliários, né? Porque tem uma coisa importante, né? O custo de oportunidade, né? Vamos pensar assim, a Selic ela estava altíssima, né? Ela era 2 dígitos praticamente, 10, 12% ao ano. Então ninguém olhava para fundos imobiliários. Os juros começou a cair, né? A gente pega ali desde 2015, né? E aí os fundos imobiliários, as pessoas começaram a falar mais, né? E por que disso, Felipe? Porque o custo de oportunidade caiu, né? Assim, em tese, o setor imobiliário, quando os juros caem, né, você facilita para que as pessoas tomem crédito, o custo de dinheiro vai estar mais barato, e aí essa parte imobiliária ela pode se valorizar. Agora, em relação ao que você perguntou, eu acho muito legal, as pessoas, acho que um dos principais perigos que tem, né, que o pessoal fala que os escritórios vão acabar, que o home office vai vir para tomar conta, etc. Esse é um processo que vai acontecer, está acontecendo, só que isso não significa que não existem oportunidades, talvez em fundos de lajes ou fundos de galpões. Acho que é importante eu ressaltar aqui, de fato, agora a gente tem tido cada vez mais uma procura por esse trabalho mais remoto. Isso vai, de fato, algumas empresas vão parar de ter operações físicas, né? Isso é importante. Mas quando eu avalio um fundo imobiliário com uma empresa, se eu for, por exemplo, olhar para essa parte de laje comercial, eu for comprar um fundo imobiliário desse, eu preciso avaliar uma série de coisas. Porque, por exemplo, tem fundo imobiliário que aluga imóveis em São Paulo, são os melhores imóveis do país, são imóveis que são extremamente procurados. São Paulo é um lugar que tem muita procura para as empresas, não só daqui, mas lá de fora, se instalar, né? Tem uma espécie de operação aqui no Brasil.
e tem uma demanda bastante grande. Então, assim, de fato, isso vai dificultar? Vai. Os fundos imobiliários de galpão, de laje comercial, até os de shopping, né, que estão ligados à abertura da economia, foram muito prejudicados no ano passado. Né? Mas isso não significa que a classe toda, não existe nenhum fundo ali que talvez possa fazer sentido para o meu perfil e possa gerar valor. Tá? De fato, essa parte macro está um pouco mais estressada agora, chegou um novo componente, o coronavírus ele catalisou esse processo de home office, mas não significa, né, que não existam ali, talvez, fundos que possam fazer sentido para mim. É uma questão de eu entender o que o fundo faz para poder investir. Uma outra coisa, tá? Sobre os fundos imobiliários. Lembra que eu falei que o custo de oportunidade, a Selic, os juros, né? Quando ele foi caindo, isso foi deixando os fundos imobiliários atrativos. Pô, Felipe, agora os juros pode ser que ele suba. O que pode acontecer? Assim, geralmente, quando o juros sobe, né, o custo de oportunidade, né, o aumento de juros geralmente ele é negativo para os fundos imobiliários. Né? Só que tem uma coisa importante que eu acho que é importante ressaltar aqui. Tem um estudo do pessoal da Economática ali, se você pegar o dividendo, né, o que os fundos, em média, os fundos imobiliários pagam de aluguel, desde 2011, né, esse dividendo, em média, no ano passado, ali, a expectativa para esse ano é de 7,83, se não me engano. Né? O dividendo, o aluguel que a pessoa recebe no fundo imobiliário. 83% ao ano. Ao ano, exatamente, 7,8% ao ano. Né? Então, assim, claro que tem muitas cotas ainda, principalmente fundos imobiliários, né, de laje corporativa, alguns shopping que estão com as cotas, né, bastante deprimidas, né, porque caíram bastante no ano passado. Só que o setor de fundo imobiliário no Brasil ainda tende a crescer muito. Né? Lá fora, a gente tem o que a gente chama de REITs, né, que são os Real Estate Investment Trusts, nos Estados Unidos. Parece um pouco com os fundos imobiliários. É uma classe amplamente investida pela população. Né? E nessa questão que eu falei que tem para crescer ainda no Brasil, existe ali um estudo que mostra que a bolsa, nos fundos imobiliários, no ano passado, a gente chegou a 1,1 milhão de CPFs no Brasil, investidos em fundo imobiliário. Em dezembro de 2019, esse número era 600 mil. Né? Então, assim, tem bastante para poder crescer ainda. Claro que, assim, como na parte de ações ali, que você tem que entender um pouco o que você está fazendo, aqui é a mesma coisa. Você tem que procurar coisas que você conheça, que você entenda o negócio. Só que é uma classe de investimentos que pode crescer muito aqui ainda no Brasil. Eu acho que é bastante interessante conhecer. E lá fora é amplamente utilizado. Até porque o brasileiro tem uma tendência de gostar muito de imóvel. Né? E os fundos imobiliários, eles trazem muito essa percepção e tem muito para crescer ainda. Se a gente for pensar que 90% do brasileiro, 90%, 95%, ainda não diversifica, né? Então, é uma classe que tem muito para crescer e vão surgir novos fundos imobiliários e pode fazer sentido, depende do perfil de cada um. Felipe, para a gente encerrar, a SVN está em quantos estados aí? Escritórios? Hoje a SVN ela é um dos 20 maiores escritórios do Brasil, né? Segundo a XP, é o quarto maior do Brasil. O maior do Paraná, a gente tem escritório, a sede é Maringá, Londrina, a gente tem escritório em Cascavel, Goiânia, Curitiba e São Paulo. Então, a gente está praticamente no Brasil inteiro aí. Felipe, queria agradecer a oportunidade de falar com você. Então, estamos aqui à sua disposição e foi muito esclarecedor essas questões do mercado financeiro, investimento, e principalmente as pessoas têm que apostar na diversificação e no conhecimento de produtos para poder se aventurar no mercado acionário. Ok? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, mande sugestões e opiniões. Até o próximo.